O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem que não conhece essa famosa frase extraída de um salmo, o Salmo 23 do rei Davi? Shalom, eu sou o Fábio Hernandes e hoje eu quero trazer para você um ensino que ele é vital para a estrutura, para a permanência de um cristão na jornada, na sua caminhada, na sua fé. Davi, quando escreveu este salmo, esse famoso salmo, Salmo 23, ele escreveu com propriedade, porque como um pastor de ovelhas que ele foi, antes de ser rei de Israel, ele sabia muito bem da necessidade, da estrutura de um pastoreio. Ele sabia que aquelas ovelhas que ele era responsável para guardar a vida delas, era a necessidade, a presença dele ali. Como uma referência de alguém que enxergava os perigos para proteger, para orientar o caminho que elas deveriam ir, como uma peça vital para a sobrevivência daquelas ovelhas. Ele conhecia, ele sabia da importância que ele tinha para aquelas ovelhas. Então, para ele, quando ele escreveu esse salmo, ele no momento que ele escreveu como o Senhor é meu pastor, naquele momento ele estava se colocando como uma ovelha. E a segurança de ele se colocar como uma ovelha, como tendo uma referência de um pastor, de alguém que tem uma visão ampliada, que enxerga o perigo lá na frente, assim como o pastor no campo enxerga quando tem os animais selvagens querendo se aproximar das ovelhas, ele vai lá com o cajado, espanta, orienta, protege. Ele entendia essa estrutura necessária. E como ele se colocando no lugar de uma ovelha, com certeza ele enxergava outras ovelhas. Ele enxergava ali outras pessoas que compartilhavam da sua mesma fé em Deus. Assim como ele sendo pastor e vendo que uma ovelha, quando se desgarrava das demais, corria sério perigo, ele entendia a necessidade então das ovelhas andarem juntas. Por isso que nada falta. Por isso, enxergando toda essa estrutura, ele via a grande vantagem de andar em rebanho, de ter um pastor. E por isso que ele escreveu esse salmo, colocando o Senhor como pastor e ele como ovelha, juntamente com outras ovelhas. Hoje, no mundo espiritual, é exatamente essa estrutura que nós entendemos como uma referência segura. Por isso ele tinha o entendimento de que quando se anda debaixo de uma cobertura juntamente com o rebanho, nada falta. E nos dias de hoje é exatamente assim que acontece. Quando nós andamos em rebanho, quando nós andamos juntos com outros irmãos, congregando, se fortalecendo, debaixo de uma cobertura, debaixo de um pastoreio, nós temos muito mais segurança, nós temos muito mais confiança, porque é muito arriscado, muito perigoso se desgarrar. Hoje nós vimos que tem muitas pessoas desgarradas, muitas pessoas que estão confusas, pessoas que se desgarraram dos seus irmãos, da sua congregação, da sua igreja, por motivos às vezes muito pequenos, por picuinhas, por fofocas, geralmente eu tenho acompanhado, eu tenho visto dentro da minha experiência que pessoas se desgarram, andam sozinhas, andam errantes, desgarradas, exatamente por questões mínimas, pequenas, fofocas, picuinhas, coisas que não conseguiram administrar para poder permanecer em um rebanho. Porque para permanecer numa família é assim mesmo. A família ela se machuca, mas a família, mesmo que se machuca, junto, ela se cura. O que nós não podemos é simplesmente virar as costas para essa família, dizer, não faço mais parte de vocês por isso, por aquilo. Porque não é assim quando a gente faz com a mãe, com o pai. Quando nós acabamos tendo algum tipo de discussão com a mãe, com o pai, o que nós fazemos? Passamos um tempo ali meio chateados, mas depois é mãe, é pai, nós acabamos nos reconciliando. E muitas vezes as pessoas não querem fazer isso dentro da sua igreja. Elas acham muito melhor andarem sozinhas. Ou ficam trocando de igreja e pulando para lá e para cá. E no final das contas ela acaba achando que nenhuma igreja presta, ela começa a andar sozinha. E esse é o grande perigo.
Essa é uma das grandes estratégias que o nosso inimigo tem, é fazer nos separar para desgarrar. Repare, uma pessoa que está firme, engajada, caminhando, mas de repente ela começa a se isolar, começa a sentar lá mais no cantinho da igreja, começa a não vir mais num culto, numa célula, tem algum problema ali. Algum bichinho picou aquela ovelha ali e ela está doente. E ela precisa então de cura. Então muitas vezes o que falta aí é a questão da humildade mesmo, da pessoa reconhecer que precisa se renovar, às vezes precisa perdoar, ou às vezes precisa pedir perdão. Então, atenção! Você que está se sentindo dessa forma, não tem mais vontade de ir para o culto, não tem mais vontade de ir para uma cela, ou quando vai para o culto vai arrastado, tem vontade de sentar lá no finzinho do banco, lá no último banquinho lá da igreja, ficar longe. Cuidado! Você foi picado por algum tipo de seta que é justamente para afastar você do rebanho, do pastoreio, porque aí sim vai começar a faltar coisas. Olha o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entre linhas, não falta porque eu ando em rebanho. Essa é a sacada desse salmo. Este salmo ele fala justamente sobre isso. Nada me falta porque eu ando em rebanho. O inimigo tanto investe em jogar setas para poder te bichar, vamos dizer assim, né? Para que você possa se isolar, e aí sim começa a faltar as coisas. Falta paz, falta cobertura espiritual, falta orientação, e então começa a ovelha andar em um caminho errante. É aí que faltam as coisas. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu ando em rebanho. Eu sou obediente a um pastor que tem visão, que me dá cobertura, que zela por mim e pelos meus irmãos. Então fica essa dica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas nada me falta porque eu ando em rebanho. Ok? Então era essa uma breve mensagem, mas de um ensino muito importante para a nossa saúde espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E aqui abaixo deste vídeo tem um link onde você pode entrar, preencher um formulário e entrar na minha lista de transmissão do WhatsApp, onde eu estarei te passando aí conteúdos que vão agregar valor para a sua vida, ok? Então fico te aguardando. Até a próxima, que Deus te abençoe. Shalom!